E aí, gente, tudo bom? Esse é o segundo episódio da série Do Zero ao Primeiro Real, onde eu tento construir um SaaS do zero, desde a ideia até o desenvolvimento e até a primeira venda usando IA. E nesse episódio a gente vai falar sobre o status atual do projeto, que já está um pouco mais avançado, e um pouco de processo de desenvolvimento mesmo. Então, eu batendo cabeça aqui para poder implementar algumas coisas e avançar no projeto. Então, eu espero que vocês curtam e vamos lá. Boa, vamos lá então. Antes de a gente sair fazendo alguma coisa nova e avançar no desenvolvimento do projeto, eu queria mostrar o que já está pronto, né? Como eu disse no primeiro episódio, eu já tinha avançado um pouco com o projeto antes de decidir documentar isso. Então eu queria mostrar um pouco do status dele até agora, o que eu avancei, que não foi tanta coisa assim, antes da gente sair desenvolvendo. Antes de tudo, a gente já tem um nome de produto. Então, o nome do produto vai ser Sendin. Então, eu queria um nome que remetesse a alguma parte de mensagem, automação, algo de outreach, alguma coisa ligado a isso, e algo que remetesse a LinkedIn também. E aí eu pesquisando um pouco os nomes junto com o Cloud, fazia assim, não sei, eu acho que esse foi o melhor que eu consegui, tá? Foi o Sendin, que tem uma parte de mensagem, mais uma parte de remeter ali. Então a gente já tem o domínio, e o aplicativo ele vai ficar nesse subdomínio de app.send, porque aí a gente pode usar o domínio raiz para o site, né, para o site de marketing, né? Então, a landing page falando sobre o produto, por que testar, por que usar e mandando pro produto em si. Então, o produto vai ser todo criado dentro desse subdomínio aqui. E beleza, o que a gente já tem agora? O que o Sendin já tem? Então, o Sendin, eu já consegui implementar uma parte de login, também super inicial, né? Dá pra ver que é bem esqueleto aqui, dá pra incrementar bastante coisa. Hoje a gente só tem a forma de login de e-mail e senha, a gente poderia integrar também com um login do Google, por exemplo. Mas enfim, temos um login, eu vou logar na minha conta aqui que eu já tenho criada. Dentro do produto a gente já tem uma parte de dashboard, na real é um componente. Então todos os dados aqui são fictícios e eu não sei se o dashboard vai ser exatamente assim. Então na real é só um mockup aqui mesmo. O que que eu efetivamente evolui, além da parte do login? A conexão com o LinkedIn. Então a gente vai fazer a conexão com o LinkedIn através dessa parte de identidades. Cara, eu tô basicamente copiando do concorrente do La Growth Machine. Então usei bastante de referência aqui, né? E aqui então é onde você vai conectar suas contas do LinkedIn com a sua conta do Sendin. Então você pode ter mais de uma conta do LinkedIn conectada, e aí você pode mandar mensagens por diferentes pessoas, por diferentes perfis do LinkedIn. E aqui então a gente faz toda a integração com a nossa API do LinkedIn. Então eu vou testar aqui, testar remover primeiro, antes da gente fazer. Boa. Ó, ele ainda tem alguns bugzinhos aqui de fluxo, né? Ele removeu, mas dá pra ver que ele ainda ficou com o perfil aqui conectado, só que com status de erro. Então é bom, pô, como é que a gente faz pra desconectar ele só desaparecer em vez de ficar com status de erro? Então eu acho que quando eu atualizo a página, ele vai com status normal. Então são coisas que a gente vai ter que arrumar. E aí eu posso conectar uma nova conta do LinkedIn. Então eu clico aqui, ele vai gerar um link de autenticação do LinkedIn, da nossa ferramenta, da nossa API do LinkedIn, que é essa Unipile. A minha ideia no momento é deixar esse link aqui. A gente poderia fazer de uma forma meio que nativa dentro do aplicativo, mas vai demorar mais tempo. E a gente precisa evoluir mais rápido para testar o produto e ver se as pessoas mesmo têm interesse mesmo e vão pagar por ele. Então eu estou decidindo manter aqui, mas se a gente conseguir ter tração no produto, eu mexeria aqui e a gente poderia fazer algo mais nativo. Vou conectar com a minha conta do LinkedIn. Eu tenho que só deixar aqui que eu tenho dois passos dois fatores de autenticação. Então vou deixar o celular aqui do lado, mas vou conectar. Aí ele pede para resolver só provar que eu não sou robô. E aí ele pede meu código dois fatores, que é a forma que eu logo também no LinkedIn. Aí eu preciso pegar, beleza, conectei. Aí o que ele faz? Então eu vou fechar essa janela aqui, ele vai devolver essa informação para o meu aplicativo, né? Esse serviço da Unipile, ele volta e ele avisa o meu banco de dados, uma nova pessoa se conectou, atrelada à minha conta, e essa é a conta do LinkedIn, e aí ele já passa aqui com... Esse é um perfil conectado a meu usuário do Sendin. Então, legal, tá funcionando por enquanto. Então, essa é uma parte que eu já fiz. Então, a partir dessa identidade, a gente poderia começar a fazer ações de automação, enviar pedido de amizade, enviar mensagem, curtir um post e tudo mais. Só que a gente não avançou nisso ainda. Quais são as outras coisas que eu avancei? A gente tem uma parte de leads, então, de gestão de leads. Então, aqui a gente vai ter uma lista de leads, a gente vai segmentar esses leads e colocar eles dentro de uma cadência ou de uma automação outbound, né? A minha ideia é ter tanto
automações outbound, que é o que a gente pega essa lista e proativamente a gente manda mensagem, como automações inbound. Por exemplo, alguém te mandou um convite de amizade. E toda vez que você aceitar um convite de amizade novo, você pode mandar uma mensagem para convidar para assinar a sua newsletter ou convidar para um papo. Então, tanto inbound quanto outbound, mas de qualquer forma a gestão de leads é importante para os dois. Então, a gente precisa ter uma forma de importar leads para a ferramenta e de exportar eles ou editar leads, criar um lead individualmente. Então, todos esses fluxos. Então, o que temos por enquanto? A gente tem uma parte de criar um lead. Então, a gente já tem campos aqui de... A gente pode criar um lead manualmente, então com nome, sobrenome, e-mail, telefone, questões mais de empresa, né? Principalmente LinkedIn, URL, que é o que a gente vai usar para mandar as mensagens e como se fosse um ID do lead, né? Tags, vai ter gestão de tags também e segmentações. Então a gente vai poder criar segmentações e poder segmentar a nossa base, né? Com base nela. Notas e, enfim, a gente tem que criar. Ainda está bem feio. A gente precisa melhorar bastante ainda no front-end aqui no visual, questão de espaçamento. O botão aqui de criar o lead ele não está mostrando. Então tem algumas coisas que a gente precisa ajustar, várias coisas. E a gente tem uma parte de importação de leads. E a importação de leads a gente poderia fazer tanto por um arquivo externo, tipo um CSV, um arquivo de Excel e tal, onde você mapeia os campos. Cada coluna é um campo e você faz o mapeamento desses campos para importar os leads nessa conta. Então, caso você tenha uma lista externa, ou você tenha uma ferramenta que já faz essa geração de listas, ou a gente vai fazer uma importação via LinkedIn mesmo. Dado que a gente tem o nosso perfil conectado, a gente poderia importar pessoas que comentaram em um post específico, e não necessariamente só o seu. Você pode pegar algum post de outra pessoa também e importar as pessoas que comentaram nele, ou pessoas que reagiram a um post, ou fazer uma pesquisa no LinkedIn. Então você coloca um URL de pesquisa e você importa as pessoas que achou nessa pesquisa. E aí eu estava mexendo e avançando nesse fluxo. Então vamos ver. Então a ideia é ter nesse modal aqui, a gente poder selecionar qual que é a conta do LinkedIn. E aí a gente podemos pegar um post específico. A gente pode pegar o meu post aqui. Posso pegar o post, a gente pega o link dele. Então eu posso pegar aqui. E aí eu coloco ele aqui e aí eu importo. Só que não estava funcionando bem. Está dizendo que o provider não é uma conta do LinkedIn. É um pouco de estrutura de dados. Então isso aqui é o que eu vou ter que resolver, tá? Mas é isso que tem pronto. Então a gente tem integração com o LinkedIn. A gente tem uma parte de gestão de leads. É isso. A gente ainda precisa melhorar a gestão de leads, terminar essa parte. A gente precisa fazer o motor de automação, né? Como a gente vai fazer as campanhas, que é a feature principal da ferramenta. E uma parte de analytics também. Então, como é que a gente reporta os resultados dessas campanhas para o usuário? Que aí ele consegue provar valor do que aconteceu das ferramentas, das campanhas, e isso prova o valor da ferramenta para que ele continue pagando. Então é isso que a gente tem hoje, tá? Dentro do projeto. Depois de falar do nosso status do projeto, eu queria falar mais uma coisa que é o fluxo de trabalho. Então, no primeiro episódio eu falei sobre como eu estava usando o Cursor, que é, enfim, esse editor de código, e que eu estava usando as funcionalidades de IA dele dentro do Cursor. Então, essa aba de chat aqui, onde eu posso escolher diferentes modelos. E aí eu conversava com ele para poder fazer as modificações do meu aplicativo e estava usando o Taskmaster como uma extensão que organiza melhor o meu projeto por tarefas. E eu mudei um pouco disso já. Tenho usado bastante o Cloud Code. Então, o Cloud Code é uma ferramenta também de programação com IA, mas que ela está integrada diretamente no seu terminal. Então, é como se fosse, aqui para rodar, é como se fosse ele já direto no computador, com mais acesso a comandos que podem ter mais contexto sobre o seu código ou fazer coisas diferentes. E por ser do Cloud, ele também consegue usar melhor o modelo de IA deles para ser mais eficiente. E tá ganhando bastante popularidade na internet e eu, vou testar e tô gostando. Então eu tava usando ele. A parte do PRD, né, que eu falei que era importante no primeiro episódio, continua, só que agora num formato desse arquivo Cloud MD, que é um arquivo que o Cloud Code pede para você rodar, para que ele possa ter sempre um arquivo que ele olha como se fosse qual que é a estrutura do projeto, quais são as regras, quais são as tecnologias que a gente está usando, e ele sempre puxa esse arquivo para que ele não perca contexto do projeto. Então é como se fosse um PRD aqui mesmo. O que eu espero desse projeto, quais são as funcionalidades que eu espero, a tech stack e todas as regrinhas que a gente vai criando ao longo do tempo quando a gente vai desenvolvendo o mesmo projeto. Boa, agora que eu passei um pouquinho do status do projeto e um pouquinho de como é que está sendo o fluxo de desenvolvimento, a gente pode ir para fazer coisas novas no produto, né? E o meu objetivo hoje vai ser tentar avançar um pouco mais nessa parte de importações aqui.
Vamos ver se a gente consegue evoluir tanto numa parte de, enfim, dessas 4 importações aqui. E a gente ter pelo menos um esqueleto dessas formas de importar leads para conta. E aí a gente pode ir para a próxima parte, que seria uma parte de automações. Vai ter bastante coisa ainda para a gente arrumar, tipo filtros de segmentos, tags e tudo mais, mas pelo menos o esqueleto vai estar pronto. E aí eu acho que a gente pode começar por esse bug aqui. A gente entender o que pode estar acontecendo aqui para que a gente não esteja importando essas coisas. Eu vou puxar de novo uma postagem minha aqui. Não vou pegar tantas reações porque vai que quebra alguma coisa na API. Eu testo com coisas menores, então eu pego essa aqui, por exemplo. Então com isso aqui em mãos, vou deixar aberto. A gente pode vir aqui, vamos tentar importar, né? Que nem a gente fez antes. Com a minha conta. E a gente vê esse ponto aqui. Provider is not a LinkedIn account. O que a gente pode ver? Primeiro, quando a gente faz esse tipo de chamada, na real, nada mais é do que uma chamada de API, onde a gente está tentando fazer essa chamada lá pro Unipile, para tentar pegar quem são as pessoas que reagiram a esse post e retornar para o nosso aplicativo para que a gente possa tratar. Então, a gente trata essa resposta e tenta dividir cada pessoa que reagiu nesse post e tenta adicionar isso como um lead no nosso aplicativo. Então, tudo isso são chamadas de API. Uma chamada para entender quem são as reações. Quando a gente recebe a resposta dessa chamada, a gente cria uma nova chamada agora interna que a gente vai fazer para criar leads na nossa conta. E aí eu acho que é aqui que está o erro, tá? E o que a gente pode fazer? A gente pode ver no Vercel, que é onde roda o nosso aplicativo, a gente consegue ver o histórico dessas chamadas. Então agora são 3h25, vamos ver, deve ter chamado ali. Ó, eu consigo ver que eu fiz uma chamada. Com essa chamada, eu vi que eu não passei nenhuma informação, então não tem nada aqui. Então provavelmente o que aconteceu foi, eu travei alguma coisa, algum validador do meu aplicativo travou essa chamada até antes de sair para o Unipile. Então ela nem saiu do nosso aplicativo. E aí, como eu tenho aqui o endereço, eu consigo pesquisar no código o que pode ter acontecido. E a gente copiou o erro, né? A gente tinha... foi esse aqui, né? Esse erro. Então eu posso pesquisar esse erro lá dentro do nosso código. Então eu viria aqui. Qual que era Era API /LinkedIn /import post data. Então eu posso vir aqui. API. Eu já estava meio que mexendo, tá? Então nossa página de API e import post data. E aqui eu posso fazer um Ctrl V. Ó, e aí eu vejo isso aqui. E aí eu vejo que o provider account, provider type é diferente, se for diferente de LinkedIn. Então isso aqui já é a forma como a informação do meu perfil, da minha integração com o LinkedIn chega no banco de dados. Então talvez essa informação esteja errada lá no banco de dados. E aí o que eu posso ver? Posso ver no meu Supabase, que é o meu banco de dados. Então, tô aqui, ó. Se eu tô aqui, eu consigo ver que são as minhas tabelas de banco de dados. Mas eu consigo ver que esse aqui é a minha conta atrelada à minha conta de e-mail. Então tem isso aqui. Vou só com... Ó, não... Ó, esse aqui, boa. Esse aqui é o meu ID. E aí eu entendo que o que ele está tentando bater? Ele está tentando bater o provider type. Tá? O provider type... Só que o provider type a gente não tem ele aqui. Ele está aqui. Só que ele tem uma parte que o LinkedIn dele é em caps lock. Enquanto que aqui ele está validando isso aqui, sem ser caps lock. Então talvez aqui esteja o problema. E é isso aqui que eu vou trazer pro Cloud Code. Eu estou tentando fazer uma importação de contatos via reações do LinkedIn e eu notei um erro que o nosso aplicativo ele validou que o nosso provider account não é uma conta de LinkedIn. Só que eu acho que tem algum erro aqui de como ele está pesquisando essa informação lá no banco de dados. Vou te dar um exemplo aqui de como eu estou vendo essa informação lá versus a informação que a gente está validando aqui na aplicação. Beleza. Tá, boa. Fechado. Aí o que eu faço? Eu vou copiar esse código aqui, que eu acho que é o código que tá errado. E aí eu vou copiar... Acho que eu posso copiar uma... Será que eu consigo copiar isso aqui? O que eu posso fazer é... Faço uma query no meu banco de dados, na tabela de Provider Accounts, com base na ID que eu vou te passar agora, do Unipile, entender qual que é o formato que tem de coluna de Provider Type, que é a coluna que a gente valida para poder fazer a importação de reações. Eu vou fazer isso aqui, eu posso copiar isso aqui, que é o Unipile Account ID. Então posso fazer Unipile Account ID. E vamos ver se ele funciona. Vamos ver se ele entrega alguma coisa aqui. Ó, vamos ver, ele vai fornecer, verificar. Eu estou usando algumas coisas também de agentes, então
Tem algumas coisas legais aqui do que você pode criar agentes que são mais especializados em algumas coisas específicas, tipo back-end ou front-end, e eu estava testando isso. Então, por algum motivo, ele puxou esse agente aqui também, porque ele viu que era relevante para essa tarefa. Ele vai fazer, então, uma query lá no meu banco de dados para entender como é que a informação está lá, né? Então, ele vai fazer, vamos ver se ele conseguiu pegar essa informação. Aí. Então, foi isso. Ele mudou aqui, ele já alterou no código, estou autorizando ele a fazer as mudanças. Boa. E aí ele vai fazer as mudanças nos demais lugares que ele achou que era LinkedIn tudo minúsculo, só que na real é LinkedIn tudo maiúsculo. Beleza, agora eu acho que ele já está fazendo algumas validações do código antes da gente fazer a mudança no projeto. Então ele faz alguns checks aqui, vê se o código está rodando direitinho, e aí depois a gente a gente lança as mudanças para o GitHub, para o repositório, para ele estar na versão oficial, que vai lá para Vercel, que vai estar aqui no nosso online aqui, né? Pra gente poder testar. Boa, ele mudou, então era isso mesmo, tá? Era essa inconsistência de maiúsculo ou minúsculo, né? Então aqui eu vou pedir pra ele fazer o push, né? O push das mudanças pro GitHub. Boa, beleza. Aí o que a gente vai fazer então? Agora a gente consegue ver direto aqui na Vercel ele fazer o lançamento, né? O deploy dessas mudanças. Então já dá pra ver que a partir do momento em que ele atualiza lá o GitHub, ele já atualiza e já constrói, né? Ele já vai reativar o projeto com as mudanças. Então aqui é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo esse building, né? Que é compilando e baixando os pacotes necessários e rodando o meu projeto na máquina da nuvem. E aí, a partir do momento em que ele terminar de fazer esse deploy aqui, a gente pode atualizar aqui e ver se funciona. Boa, beleza. Aqui ele conseguiu fazer o deploy com sucesso. Agora a gente vai testar. Vamos ver se não aparece algum outro erro ou se ele vai conseguir importar normalmente, né? Então, de novo, eu consegui puxar aqui minha conta. E eu vou copiar de novo aqui o link da publicação que eu quero importar as reações. Volto para o aplicativo, vamos ver. Copiei, vamos importar. Então, ele me disse que foi 0 contatos importados com sucesso. Agora, pelo menos tivemos outro erro, né? Um erro diferente. Aí o que a gente pode fazer? Fazer a mesma coisa. A gente pode vir aqui no meu projeto. A gente vem aqui nos logs. E agora a gente vai investigar essa mesma importação, só que de uma outra forma. Então aqui a gente vê aqui o que pode ter rolado, né? Beleza. Aí o que eu posso fazer? Nesse caso, eu posso só copiar. A gente teve um erro que foi da UniPy. Que a gente está precisando ter algum tipo de validador na nossa chamada para que a gente possa estar autorizado a fazer essa chamada, né? Então eu vou copiar esses dois erros aqui. E eu vou copiar aqui. Copiar esse aqui. Esse aqui. Boa, a gente conseguiu corrigir esse erro de provider type do LinkedIn, mas quando agora eu tento importar contatos via reações do LinkedIn, eu recebo esses dois erros na minha chamada de API do import post data. Você pode investigar um pouco melhor o que pode estar acontecendo aqui. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar no modo de planejamento, que é o Shift Tab, a gente consegue mudar aqui embaixo para ele não sair editando. Então a gente coloca em modo de planejamento, ele vai diagnosticar e vai me trazer um plano de como atuar em cima disso, que é o que eu vou fazer agora. Então ele vai começar a pensar. Boa, agora ele me trouxe aqui um diagnóstico e um plano para corrigir esse erro de validação. Então ele me diz aqui que o cliente... Então, na real, a gente tem que simular um cliente da UniPy. Ele está pedindo essa validação e a gente está fazendo as nossas requisições de quais são as reações do post e a pesquisa, que nem é o que a gente estava testando. A gente estava fazendo essas chamadas sem fornecer esse validador. A gente pode simplesmente desabilitar essa validação. Ou a gente pode criar o validador. Mas eu não sei exatamente o que a gente teria que fazer. E esse é o legal. A gente pode começar a trocar ideia com o próprio Claude para entender melhor sobre o seu projeto. Então, aqui ele está falando sobre validador, só que eu nem sei o que a gente precisa colocar de validador. Sendo que a gente já tem o perfil dele do LinkedIn, essa conta, né? Então, tô meio confuso aqui e aí eu posso perguntar diretamente pro Claude, tá, mas o que ele tá me pedindo, o que eu tenho que colocar aqui, para ver se faz sentido inserir isso ou não, né? Então, acho que isso é o legal, porque aí eu ajudo a tomar decisão aqui sobre que caminhos colocar no produto. Boa, ele me trouxe aqui outras informações que daria para criar esses validadores via esses outros pacotes que eu não conheço, né, que a gente pode implementar, só que eu não estou entendendo se isso aqui já não tem conflito com alguma coisa que já está instalado no meu projeto. Então, o que eu vou perguntar é, baseado no entendimento que o Claude tem do projeto e na expertise de back-end e database, qual caminho ele me recomendaria? A gente pode testar de uma maneira mais direta aqui e sem ir com esse validador, mas eu só queria ter um pouquinho mais de confiança nesse caminho.
Boa, ele me deu um caminho aqui. Então, de criar um validador genérico em vez de desabilitar ou criar outros validadores específicos. Então, beleza. Eu acho que vamos implementar esse validador genérico. Agora eu posso tirar o modo de planejamento porque eu quero que ele faça mudanças no meu código. Boa, agora ele está implementando já essa parte desses validadores. A gente já consegue ver até aqui no arquivo quais foram as linhas de código que ele implementou. Então são essas aqui. E agora ele já está fazendo as mudanças para ir direto lá no nosso projeto oficial. Então vou dar OK. Mesmo processo, ele vai mandar lá para o Vercel. Ele vai construir de novo o projeto e aí a gente vai testar de novo para ver se está funcionando. Pô, vamos lá. Voltamos aqui para a parte do projeto. Quais foram os deploys? Então ele já está construindo. Mesmo processo. A gente vai ver aqui se ele vai construir. Volta a testar aqui quando estiver pronto. Pô, o deploy está completo. Vamos lá de novo então, hein? Vamos dar um comando de importações, reações. Qual que era o meu aqui de novo? Copiei. Volta para o sendinho. Vamos importar. Tomara. Vamos. Quero contatos importados. Vamos de novo. Vamos ver os logs. Bom, o que a gente pode fazer? Nesse caso, o que eu faria? Eu faria um exemplo de chamada que recebe as reações do post e eu daria pro projeto, ó, é assim que volta as informações de reação. Veja se a gente está preparando essa no formato que a gente está recebendo as informações. Então é isso que eu faria e é isso que a gente pode fazer. Então a gente pode entrar nos docs da Unipile, a gente pode entrar na referência de API, que aqui tem toda a referência, a gente pode fazer o teste dele. Então podemos fazer aqui, e é isso que a gente vai fazer. A gente vai em posts, a gente vai pegar todas as reações. O post ID, vamos ver como é que a gente pega esse ID. Acho que é esse. Talvez seja isso, até que ele não está conseguindo pegar. Beleza, sem domínio. Vamos ver o subdomínio. Tá, e API. Eu acho que seria o... Vamos ver. Isso é isso aqui. Não, mas... O que vem aqui, velho? Beleza, consegui, tá? Consegui retornar o que eu queria. Então aqui eu fiz um exemplo. Aí o que eu posso fazer é isso aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar o erro. Pegar os dois erros. Vou levar para o cloud. Estou tendo erros no retorno das informações de reações do LinkedIn. Aqui estão os erros na API. Copiei. Para ajudar, fiz uma requisição externa para entender como os dados retornam a essa chamada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar a chamada em si. Então, vou copiar qual foi até o meu request. Opa, estava aqui. Vou copiar o request e vou copiar a resposta. Boa, vamos ver o que ele ajuda aqui. Boa, então ele entendeu aqui que a estrutura correta não era a que eu estava usando, com base no retorno ali da chamada que a gente testou. E aí vamos testar de novo. Vamos fazer o commit e push das mudanças. Ah, bom. Ele já tinha mandado. Fechado. Então aqui nós vamos ver de novo. Voltamos, né? Vamos aqui no nosso projeto. Os deploy. Ele já fez agora, já. Então a gente volta aqui. A gente já vai direto lá nos logs, que provavelmente não vai dar. Vamos ver. Tomara que dê certo. Mas vamos ver aqui. Copiamos de novo. Copiei. Importar. Beleza. Deu de novo. Agora a gente vai entender de novo o que pode ter acontecido. Atualiza. Boa, agora, beleza, agora temos um erro de inserção no nosso banco. Que pode estar acontecendo. Queria que ele retornasse. O que a gente pode tentar fazer no nosso banco de dados, ele deve ter tido algum tipo de chamada. Beleza, aqui eu consigo ver qual foi o erro. Não sei qual foi o erro, mas o que eu posso fazer é, eu copio, e aí eu vou copiar qual que foi o retorno. Então, o retorno da minha chamada. Tô colando para ele os erros tanto do Vercel quanto do Supabase, né? Porque parece que agora o erro foi no banco de dados. Então, ele conseguiu pegar as informações das reações do LinkedIn, mas quando ele foi extrair cada um dos leads das pessoas que reagiram e inserir um lead na conta no banco de dados, ele deu algum problema de conflito e não conseguiu inserir e ele parou essa operação. Então eu vou tentar usar o Cloud para poder diagnosticar isso. E aqui o bom é que também a partir
essa ferramenta do terminal, eu tenho algumas ferramentas integradas e uma delas é o Supabase. Então, o CodeFlow tem permissão, tem capacidade de usar minhas credenciais do Supabase e fazer algumas pesquisas no meu banco de dados para entender, pô, como é que essa informação de leads é guardada dentro da tabela, dentro do banco de dados? Será que a gente está guardando bem? Ou será que a gente tem regras caso a gente coloque 2 leads com o mesmo LinkedIn? A gente tem alguma regra de evitar esse conflito? Então, é isso que a gente vai tentar entender agora. Boa, ele achou algum tipo de problema que a gente estava tendo ali. Beleza, ele já fez o commit, o push, então vamos para entender se está tudo certinho. Então ele vai fazer o deploy. Boa, beleza, o deploy foi feito. Já vamos aqui direto para os logs, caso tenha alguma coisa. Vamos lá. Então vamos dar Ctrl, né, o Command R. Vamos importar os leads, reações. Pegar novamente o nosso post aqui. Vamos lá, importar. Olha aí, a gente conseguiu integrar então, finalmente. Então vamos ver o que aconteceu. A gente consegue ver aqui direto nos logs. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Então a gente fez aqui, deu tudo certo, ele deu só como ok. E agora ele também, depois que ele inseriu no banco de dados, ele fez um get, ou seja, ele foi entender quais são eles, os leads que a gente importou, para a gente colocar aqui dentro para a gente poder acessar eles e ver eles dentro da ferramenta, que é isso aqui. Então a gente tem essas pessoas, a gente consegue talvez editar, eu acho que isso não está pronto ainda. Ver no link, não está pronto. Tá? Mas temos aqui, isso é legal, deixa eu ver como é que caiu no... Então aqui a gente conseguiu fazer um pouco, vamos ver, de contatos aqui, head, tá? Não, a gente precisa dar um atualizar. Aí a gente vai ver que aqui, a gente conseguiu fazer ele, beleza. Agora a gente pode ver eles no nosso banco de dados, os contatos. Então eu consigo ver eles, então eu consigo ver que cada um deles tem um ID único de contato, cada um deles está associado a o meu usuário. O Provider Account ID, que eu não sei direito o que é isso, tá bom? Aqui eu também tenho, e aqui eu tenho o restante das informações, quais são o primeiro nome, o sobrenome, o dado deles também, que a gente consegue ver, legal, caso a gente queira fazer alguma outra coisa. Title, beleza, legal. Então a gente conseguiu integrar a parte de reações. Eu acho que é isso. Talvez tenha alguns pontos do tipo, a gente limitar quantos contatos a gente quer importar e tudo mais. Agora o que a gente tem que fazer é fazer para os outros. Então tem que fazer para os comentários do LinkedIn, pesquisa e importação via CSV. Então, queria mostrar para vocês. Eu acho que eu devo avançar um pouco no paralelo e aí eu dou um update para vocês de como eu avancei. Beleza? Boa, então voltando com updates, eu consegui, tá? Consegui das 4 formas de importação. Consegui importar comentários do LinkedIn, reações e pesquisa. Falta só CSV. Acho que várias reflexões, né? Acho que deu pra ver na forma como eu fiz a correção dos bugs que chega uma hora que você não tem um erro da ferramenta. Não é como se o código estivesse errado. Parece que deu tudo certo, mas nenhum contato foi importado. E agora? O que a gente faz? Eu acho que é aqui que começa a ter alguns pontos de... Cara, não é só jogar pra IA e ela retornar o output. Eu acho que você precisa, no fim do dia, entender onde investigar, ajudar a IA a poder diagnosticar melhor o problema. E aqui deu pra ver. Tipo, eu já tenho um pouco de conhecimento de programação, porque eu sei o que é uma API, eu sei o que são ações de API, eu sei que como meu projeto está na Vercel, eu tenho que olhar os logs da Vercel. Sei que não era um problema na Vercel, mas era no banco de dados. Então, é muito fácil, em todos esses casos, você simplesmente ficar perdido. Porque não é só um erro que ele está te retornando que você copia e cola para IA, para o Cloud de resposta. Então já dá para ver que, no final do dia, você vai precisar saber de código para poder fazer um produto de IA. Então tem isso. Tem outro ponto que talvez o meu fluxo de desenvolvimento está bem lento. Então eu tinha cada teste ali, dava algum erro diferente, era 10 minutos para eu poder fazer o deploy e ver em produção, né? Ver no site oficial, né? Então, direto aqui na ferramenta. Então isso me tirou muito tempo. E se eu tiver que a cada 10 minutos ter um errinho desse para todas as implementações, eu vou demorar muito para implementar o produto. Então aqui, eu já estava testando, eu consegui melhorar um pouco, testando localmente, então. Então, testando direto aqui, direto... Então, aqui é a minha versão do produto, só que rodando na minha máquina, em vez de rodar na nuvem. E aqui fica um pouco mais dinâmico a troca com o Cloud Code, porque ele já vê direto no terminal quando tem alguma coisa errada. Então, eu consegui implementar mais rápido com isso. Mas também é outro ponto. São coisas que você vai aprendendo no meio do caminho, que é fluxo de desenvolvimento, quando é que você consegue testar mais rápido as coisas para poder implementar mais rápido. Então, vários pontinhos aqui de aprendizado já no começo,
que, enfim, tô comentando pra vocês pra mostrar pra vocês que não é tão fácil assim, como eu acho que já passando de uma complexidade, né, você precisa ter algum tipo de conhecimento pra te ajudar, pra você ajudar a IA a te ajudar. Acho que esse é o ponto, tá? Mas é isso, espero que tenham gostado. Foi um episódio mais longo pra mostrar também um pouco do processo de desenvolvimento também, que eu queria mostrar pra vocês. No próximo episódio, eu já quero avançar com mais coisas pra gente tentar lançar o quanto antes o produto e poder trabalhar um pouquinho mais de marketing. Beleza? Mas brigadão se você acompanha até agora. Espero que tenha curtido, espero que tenha agregado. E a gente se vê no próximo episódio. Beleza? Valeu!